O teu nome é maior que a obra. Deus chama o homem pelo nome. E se o nome for menor, irá sucumbir. Vestes sacerdotais. Essa é a segunda mensagem para falarmos desse tema maravilhoso. Vamos ler o nosso texto base, que está em Êxodos, capítulo 28, quando Deus chama Arão e seus filhos para serem sacerdotes. Êxodos, capítulo 28, que diz assim: Faze também vir para junto de ti Arão teu irmão e seus filhos com ele, dentre os filhos de Israel, para me oficiarem como sacerdotes, a saber, Arão e seus filhos, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. E como disse desde a primeira parte, a primeira mensagem, nós iríamos coligar o Antigo com o Novo Testamento. Então vamos ver também dois homens que foram chamados por Deus. Livro de Atos, capítulo 13, versículo 2, que diz assim: E, servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: Separai-me agora, Barnabé e Saulo, para a obra. Agora, Barnabé e Saulo, para a obra a que os tenho chamado. Deus chama o homem pelo nome. E por que ele faz isso? Porque ele nos criou. Porque ele tem uma obra e ele precisa escolher alguém que vai lutar por ela, que vai ser valente. Então ele escolhe o nome que vai dar conta daquela obra. E quando Deus escolhe um nome, quando Deus, ele chama um homem pelo nome, é porque ele sonhou com ele. É porque ele escolheu desde o ventre. Ele nos escolheu desde o ventre. E uma coisa é conhecer a Deus e testemunhar dele. Outra coisa é ser conhecido de Deus e ele testemunhar de nós. E tem mais um homem que prova o que eu estou falando, que é o profeta Jeremias, que Deus fala: desde o ventre te escolhi, desde a madre eu te escolhi, que é o profeta Jeremias, no capítulo 1, versículo 5. Olha só: antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. E antes que saísses da madre, te consagrei e te constituí profeta às nações. Deus escolhe desde o ventre pelo nome. Vamos falar um pouquinho mais desse nome. Às vezes nós não entendemos porque passamos por obstáculos, porque às vezes somos afrontados. E aí somos polêmicos, somos fortes, somos valentes. E só depois entendemos que Deus estava preparando o nosso nome para que pudesse confiar a sua obra. Deus está preparando o teu nome para confiar a obra dele a você. Se a obra for maior que o nome, esse nome irá sucumbir. O teu nome precisa ser maior que a obra. Um pouquinho mais sobre o nome, porque isso é muito lindo. Por que Deus quer ser conhecido pelo nosso nome? É porque Ele quer ser ponto de referência na vida do homem. Ele quer ser ponto de referência do teu nome. Ele quer ser lembrado pelo teu nome. Quem não conhece assim na palavra, quando Deus fala:
Eu sou o Deus de Abraão. Eu sou o Deus de Isaque. Eu sou o Deus de Jacó. Deus quer ser lembrado pelo nosso nome. É por isso que ele chama pelo nome. E no livro de Provérbios fala, Provérbios 22, mais vale o bom nome do que as muitas riquezas, e o ser estimado é melhor do que a prata e o ouro. Ter diversos dons ou cargos não é manifestação de poder, mas ter um nome intacto, essa sim é a manifestação de poder. Mas existe um segredo. Para nós termos um nome, nós temos que guardar esse nome no nome de Jesus. Para que o nosso nome seja intacto, é preciso ser guardado no nome de Jesus. E quando Deus chama, então, o homem pelo nome, ele exige uma coisa: vestes. Ele exige vestes sacerdotais. Ele exige vestes santas. E o que são essas vestes? Não são usos e costumes. Mas são as vestes que exalam a mirra. Jesus, ele exalava o aroma da mirra e aloés, que fala da vida e ressurreição. Quando somos chamados pelo nome, e exercemos o ministério que Deus confiou a nós, precisamos, onde chegar, levar a vida. Onde chegar, exalar a vida. Onde chegar, o aroma da vida e trazer a ressurreição. Precisamos dessas vestes. O apóstolo Paulo, ele nunca se referiu a si mesmo por seu título ministerial, mas ele sempre falava assim: Paulo, apóstolo não da parte dos homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. Livro de Gálatas, capítulo 1. Apóstolo Paulo. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Nós precisamos de vestes santas e precisamos guardar o nosso nome no nome de Jesus. Mas vamos lá, por que vestes? Porque o homem, ele sempre foi conhecido por suas vestes. As vestes sacerdotais, elas identificavam Arão e dava a ele a autoridade diante de todo o povo. Então, a Bíblia fala assim, no versículo 2 do livro de Êxodos, capítulo 28. Farás vestes sagradas para Arão, teu irmão, para glória e ornamento. As vestes iriam consagrar a Arão. E no Novo Testamento, nós vemos que nada mudou. Porque olha o que acontecia com as vestes do apóstolo Paulo. Livro de Atos, capítulo 19, versículo 12. A ponto de levarem aos enfermos lenços e aventais do seu uso pessoal, diante dos quais as enfermidades fugiam das suas vítimas e os espíritos malignos se retiravam. Olha o poder das vestes do apóstolo Paulo. E tem um outro profeta chamado Elias, que quando foi levado no redemoinho ao céu, a sua capa caiu para que fosse tomada por Eliseu. E essa capa, então, trouxe para Eliseu a unção que estava em Elias. Então, a unção está nas vestes.
E por que Deus fez isso? Como eu disse, por que vestes santas? Já sabemos, precisamos exalar o bom cheiro de Cristo. Mas por que Deus exigiu vestes? Porque há muito tempo atrás, na eternidade, Deus criou um querubim da guarda, e o ungiu. E Deus preparou para ele uma veste que era todo um peitoral feito de pedras preciosas, ornamentado de pedras preciosas. A Bíblia diz: de todas as pedras te cobrias. E esse querubim não teve só a veste consagrada, mas Deus o consagrou, o ungiu. Então ele era conhecido como querubim ungido. E esse querubim falhou com Deus. Ele tinha um posto acima dos outros querubins e guardava os tesouros reais de Deus. Mas ele falhou. E quando ele falha, ele leva para as trevas toda a beleza da unção. Então Deus pensou: assim na terra como no céu há vestes, na terra também eu irei requerer vestes. Só que Deus fala assim, Deus pensa isso com minhas palavras. Eu ungi, ele falhou, caiu e levou a unção. Então agora eu vou fazer diferente. Eu vou preparar as vestes, terão pedras preciosas também, mas eu não vou ungir o homem, eu vou ungir a veste. E a veste é que vai consagrar o homem. Porque se ele cair, eu tiro a veste dele e dou para outro. Por isso que passou a existir a veste santa exigida por Deus, as vestes sacerdotais exigidas por Deus, porque essas vestes consagrariam o sacerdote. Essas vestes consagram o homem. É por isso, um exemplo para que entendamos bem, é por isso que às vezes olhamos um irmão que era muito usado por Deus e de repente ele abandona a obra e nós olhamos assim e falamos: mas como? Perdeu o discernimento, como ele está agora? Não tem mais graça, perdeu o discernimento das coisas santas. É porque ele perdeu as vestes. Deus tirou e deu a outro, porque Deus tem um compromisso com a obra dele. É por isso que ele chama pelo nome e o consagra com as vestes. E nós, quando somos chamados, nós escondemos o nosso nome no nome de Jesus e cuidemos para que as nossas vestes não sejam manchadas. Diariamente precisamos cuidar para não manchar as nossas vestes. E é por isso que eu finalizo dizendo: o teu nome é maior que a obra. Uma coisa é conhecer a Deus e testemunhar dele. Outra coisa é Deus te conhecer e testemunhar de você. Que Deus seja louvado. Glória a Jesus.